todos, boa noite a todas. Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso tópico de metodologia da pesquisa, continuar falando sobre a linguagem jurídica, o juridiquês, a linguagem adequada e a linguagem inadequada. Eu não tenho certeza se vocês estão visualizando o meu PowerPoint. Não, professor, tá só uma tela preta. Tá, vamos tentar de novo. Ainda a tela preta? Sim. Que coisa. Vou tentar de novo. Nada ainda, né? Ainda não. Deixa eu ver se eu posso fazer diferente. Agora sim, foi. professor. Foi. Joia, obrigado, Aga. Agora eu estou compartilhando a tela inteira, foi. Muito bem. Então vamos continuar o tema da aula da semana passada, quando nós começamos a falar sobre a linguagem jurídica. Apresentei a vocês características adequadas, desejáveis da linguagem jurídica e vimos também o juridiquês. A gente acabou não podendo debater, né? Eu gostaria de ter ouvido vocês a respeito do que vocês acham do juridiquês, dos exemplos que nós vimos. Então hoje vamos ler mais um texto. Aí eu gostaria de ouvi-los, gostaria que vocês me dessem a opinião de vocês a respeito, ou a impressão de vocês, né, nesse primeiro momento. Ok. Então nós estamos aqui no item 2 do nosso conteúdo programático, que trata das características da pesquisa jurídica. Especificamente, nós estamos vendo a questão da linguagem, a linguagem adequada e a linguagem inadequada. Então, na aula da semana passada, nós vimos os atributos desejáveis, por assim dizer, da linguagem jurídica, que, no caso, ela é uma linguagem discursiva, né? Ela tem um caráter discursivo especial ou profissional, porque ela emprega um jargão, emprega tecnônimos específicos de uma determinada área do conhecimento, no caso, a ciência jurídica. Ela tem um aspecto técnico-científico, porque ela é uma ciência, a linguagem jurídica estrutura uma ciência, comunica através de si características de uma ciência, ela tem um caráter lógico, busca-se a clareza e a precisão e, acima de tudo, não deve ser um obstáculo no acesso à justiça. E o juridiquês, nós lemos um texto de um autor chamado Ari Lima, que expressava, dava exemplos de uso inadequado dessa linguagem. Essa linguagem extremamente empolada, difícil, é como se escrever difícil, dificultar a compreensão, fosse equivalente a escrever bem, né? E a gente viu que não é. Então, uma definição que nós estabelecemos para o juridiquês, é que seria um estilo empregado na comunicação jurídica, sobretudo na modalidade escrita, com o objetivo de emular um linguajar culto, sofisticado, elaborado, mas que resulta em inteligível de difícil compreensão para o destinatário. E em alguns momentos, podemos dizer, chega a ser ridículo, né? Às vezes a pessoa não consegue amenizar o tom, não tem controle completo do que pretende dizer e acaba, no caso, gerando aí uma dificuldade de compreensão. E fica só ridículo o texto. É caracterizado pela grandiloquência, ou seja, tudo deve ser adjetivado, tudo é grandioso. Pela logorreia, ou seja, falar muito e dizer pouco.
pelo rebuscamento, que é a falta de objetividade, pela obscuridade, que é a falta de clareza. O círculo moco é aquela coisa de encher linguiça, né? Falar muito e dizer pouco, patinar e não sair do lugar. E aí, depois disso, a gente fez a leitura e fizemos só a leitura do texto abaixo de juridiquês e eu acabei não podendo ouvi-los como gostaria. Agora eu vou dar um outro texto para a gente ler, e aí eu gostaria de ouvi-los, também sobre o juridiquês, mas com uma outra perspectiva. O artigo se chama Juiz redige decisão em linguagem coloquial para combater juridiquês, publicado no site Consultor Jurídico, 25 de maio de 2015. Diferente, tal como nós fizemos na semana passada, em que nós realizamos a leitura em aula, vamos fazer o mesmo aqui. Tá? Depois eu tenho um outro texto para vocês lerem e a gente voltar para discutir. Mas esse aqui vamos fazer a leitura agora. E eu gostaria de pedir ajuda aí de alguns colegas para me ajudarem com a leitura. Alguém pode, por gentileza, começar? Se alguém se prontifica? Eu posso começar, professor. Por gentileza. O juiz convocado da 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, João Batista de Matos Danda, resolveu usar um caso em que era relator para mostrar como uma decisão redigida em linguagem mais simples pode aproximar o judiciário da população. No processo, o pedreiro Lucas Alberto Rodrigues de Oliveira pedia vínculo de emprego e indenização por danos morais após sofrer acidente em obra particular, de propriedade de Itamar Carbone. Ele não conseguiu a declaração de vínculo, mas a indenização e uma pensão mensal, sim. Obrigado, Paulo. O seu celular apitou bem na hora, ficou parecendo a Hora do Brasil, né? Tem uma vinheta e começa a leitura. A gente pode adotar isso não, hein? Então, acho que vai ser uma boa impressão. Né? Então, nesse artigo do Conjur, relata-se a história de um juiz que cuidou de um caso desse sujeito, né, que pedia o reconhecimento do vínculo empregatício, ou seja, ele trabalhava para alguém, mas não tinha carteira assinada, e aí ele proferiu uma decisão evitando utilizar o juridiquês. Então, foi no caso João Batista de Matos Danda. O que ele fez? Resolveu usar um caso em que era relator para mostrar como uma decisão redigida em linguagem mais simples pode aproximar o judiciário da população. Então, ele fez uma coisa diferente. Ele usou uma linguagem simples. Alguém mais se dispõe? Vamos lá, mais alguém? Voluntário? Posso ler, prof. Por gentileza. Para contar o ocorrido de forma mais compreensível, Danda disse que 3 meses depois de iniciada a obra, o pedreiro caiu da sacada, um pouco por falta de sorte, outro pouco por falta de cuidado, porque ele não tinha e não usava equipamento de proteção. Ele, Itamar, ficou com pena e acabou pagando até o serviço que o operário ainda não tinha terminado. Pode continuar? Sim, pode continuar. O juiz explicou o processo de revisão da sentença que negara o pedido do pedreiro da seguinte forma: para julgar de novo, vou ler as declarações de todos mais uma vez e olhar os documentos. Pode ser que me convença do contrário, mas pode ser que não. Ao fundamentar seu entendimento de que não havia vínculo empregatício na situação, Danda declarou que está claro que Itamar é dono de um comércio e fez a sua casa, no andar de cima, sem contratar construtora, empreitando vários serviços conforme precisava e o dinheiro permitia. Lucas trabalhou lá por alguns meses, mas acertavam preço pelos serviços, com pagamentos por semana. Não prometeram assinar a carteira e, pela forma como foi feito o trabalho, nem deveria. Em resumo, se Lucas não foi empregado de seu Itamar... Prof, agora tá um negocinho pois subindo ali. A mim também não... dá para tirar. Vamos lá. Isso. Em resumo, se Lucas não foi empregado de seu Itamar, não tem que receber os direitos do empregado. Joia, obrigado. Vejam, essa linguagem que o juiz Danda está utilizando absolutamente não é recorrente no judiciário. Você não encontra um texto com essa clareza, né? Está claro que Itamar é dono de um comércio e fez a sua casa no andar de cima,
sem contratar consultora, enfrentando vários serviços conforme precisava e o dinheiro permitia. Isso você não encontra. Sempre um texto muito mais objetivo, muito mais rebuscado, né? De mais difícil compreensão. Mas vamos prosseguir. Alguém mais se dispõe? Ives está dizendo aqui que gostaria, mas está sem microfone, sem problema. Eu posso ler, prof. Por gentileza. Peraí, eu não virei a Tem que página, mudar, né? né? Peraí. Pronto. O meu não mudou. Ah, já. Acho que ele leva... Aí, tem um delay. Mas a ausência de registro formal não impede que o trabalhador receba indenização por danos morais. Essa reparação, segundo o juiz, serve para amenizar um pouco o sofrimento de Lucas, mas também serve para Itamar lembrar que tem obrigação de cuidar da segurança daqueles que trabalham na sua casa, mesmo quando não são empregados. Só o que ele ressaltou que, para o contratante da obra, o valor a ser pago não pode ser tão pesado que vire um inferno para seu Itamar pagar, nem muito pouco, porque aí ele paga sem problemas e não se importa se por... Opa, me perdi. Se amanhã... Não se importa se por outro lado... Se amanhã não, ou amanhã. depois outro acidente acontece em sua casa, desculpa. Por outro lado, Danda também esclareceu que o pedreiro não pode pretender ficar rico com a tragédia. Mas também o dinheiro tem que fazer alguma diferença na sua vida. Pesando essas duas visões, ele fixou a indenização em R$7.000. Já quanto ao dano patrimonial, o juiz destacou que esta indenização compensa pela capacidade de trabalho que Lucas perdeu, e é certo que ficou com limitações de movimentos para exercer o seu ofício ou outros do tipo. Obrigado. Nada. Então, conforme vocês ouviram na leitura, o juiz está discutindo sobre a indenização. Não é porque não havia vínculo formal, não havia vínculo trabalhista, que não era devida a indenização. Afinal, o trabalhador se feriu, né? Ele sofreu um acidente naquele ambiente e o responsável pela empreitada tem que se indenizá-lo. No caso, ele fala em danos morais, embora no final ele se refira também a danos materiais. E ele até explica que esse valor deve ser um valor que seja razoável, um valor que não seja nem muito baixo nem muito alto. No caso, para o empregador, né, para aquele que contratou, o contratante, não pode ser pesado, tão pesado que vire um inferno, como ele fala, mas também não pode ser muito pouco, de tal maneira que ele pague e depois não se preocupe mais. E, por outro lado, o trabalhador, o pedreiro, não pode ter a pretensão de ficar rico com esse valor, né? Não é uma loteria. Ele tem que ser indenizado. A indenização é uma reparação pelo dano sofrido. Então, o trabalhador sofreu um dano, ele deve ser indenizado. E como o juiz explica, em linguagem bem clara, não deve ter a pretensão de ficar rico. Então, é um equilíbrio entre vários fatores, né, para fixar o valor da indenização. E ele fixou a indenização em 7 mil. Ele fala, compensa pela capacidade de trabalho que Lucas perdeu, e é certo que ficou com limitação de movimentos para exercer seu ofício ou outros do tipo. Alguém prossegue, por gentileza? Eu posso ler, professor? Por favor. Além disso, ele detalhou a forma de calcular essas limitações físicas. Tem uma tabela que ajuda o perito médico a fixar, em números, o tamanho desse prejuízo. Aqui, ele disse que a coluna de Lucas, na altura do peito, tórax, está bem comprometida, e que na altura da cintura, a coluna também tem lesão, mas não é tão grave. Somando tudo, o perito chegou à conclusão que o trabalhador teve uma redução das funções de 31,25%. Em uma conta rápida, o juiz demonstrou que, como o valor mensal que Lucas recebia pelas obras era de 1,8 mil, uma pensão de 31,25% sobre este valor correspondia a R$ 562,50. Contudo, como entendeu que a culpa do contratante e do pedreiro eram iguais pelo acidente, Danda afirmou que esse valor deveria ser reduzido pela metade. Dessa maneira, decidiu por condenar o dono da obra a pagar uma pensão mensal e vitalícia ao trabalhador de R$ 281,25 por mês.
Joia, obrigado. Então, isso com relação aos danos materiais, né? Lá antes era sobre os danos morais, 7 mil, e aqui, pelos danos materiais, a redução de trabalho se materializou em uma pensão mensal vitalícia nesse valor, que é pela metade, como vocês viram, né? Já que os dois tinham culpa com relação a isso. E para fechar, mais alguém? Vamos Eu lá, posso último. ler de novo, professor. Por favor, Paulo. O texto, construído de forma coloquial e com termos jurídicos expostos em linguagem mais corriqueira, foi elaborado, segundo o relator, com o objetivo de despertar a atenção para o chamado juridiquês, ou seja, jargões utilizados no meio jurídico e que nem sempre são bem compreendidos pela população em geral. Foi apenas uma forma de refletir sobre a possibilidade de simplificarmos alguns termos técnicos. Na verdade, escrever assim, de forma tão simples, é até mais difícil, observou. Mas é possível simplificarmos um pouco a linguagem, talvez não no nível deste acórdão, e acho que deveríamos seguir por essa direção, avaliou. De acordo com Danda, o uso coloquial, neste caso, foi excessivo justamente para realçar a possibilidade de simplificação de brocardos, muitas vezes só compreendidos por advogados, juízes e demais operadores do direito. Não precisamos chegar a este ponto, mas substituir expressões em latim ou escrevermos termos técnicos de forma mais clara é possível, destacou o juiz convocado. Joia, obrigado. E para quem quiser ler a íntegra da decisão, o site da notícia tem o link ali, né? Então, como o juiz fala no final, é até mais difícil escrever de forma simplificada. Na minha opinião, acaba sendo exagerado, é o jeito que ele escreveu, exageradamente coloquial. Tem suas vantagens? Sim, porque aproxima o jurisdicionado da justiça. A justiça que tem essa tendência a afastar, as pessoas não entendem o que se passa na justiça, muito por causa da linguagem empregada, né? Então, usar uma linguagem mais simples pode ser uma medida inclusiva. E todos saem ganhando. Então, todos os operadores do direito saem ganhando com isso. E a sociedade mais ainda. Agora, o texto, eu diria que é a forma como ele escreveu, na verdade, é uma experimentação, né? Eu diria que é o caminho, porque assim, ele exagera em alguns pontos. E também ele falando, substituir expressões em latim, escrever em termos técnicos, é possível. Sim, é possível, mas nem sempre convém, né? Nem tudo que me é possível me convém. Nesse caso, eu acho que não se deve afastar dos termos técnicos, que tem uma precisão, tem uma necessidade de uso e tem uma precisão terminológica que só os termos técnicos podem trazer. Então, eu acho que é uma experimentação muito interessante, mas acho que é preciso chegar a um meio termo, né? Eu acho que eu buscaria, conforme Aristóteles, o meio termo entre o que nós lemos na semana passada, aquele exagero de rebuscamento, de obscuridade, aqueles exemplos, e aqui, que é o outro exagero, né? O vício de excesso, que é excesso de linguagem simplificada. Então é isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam dos dois textos, o que vocês acharam do texto da semana passada. Como eu disse, não deu tempo da gente conversar, né? Se quiserem escrever também. Professor, só uma dúvida. Pois não. Você refere aquele lá do que tinham roubado o gado, alguma coisa assim, não sei se tinha... Ah, tá, beleza. Esse mesmo. O cara colocou mamíferos, esses mamíferos. Isso. Chamou sim. de energúmeno. Sim. Ah, não, beleza. Na contraparte. O que você achou, Luiz, daquele texto da semana passada? Assim, acho que todo mundo, não sei, achei com certeza esse mais simples, né, aquele lá muito complexo, né, e atrapalha bastante a compreensão, principalmente quem está do lado de fora, né, do mundo jurídico. Igual você falou daquele engenheiro da Itaipu, ou seja, ele já tinha um nível superior, assim, uma graduação, né, e mesmo assim não conseguiu entender, eu acho que era um contrato que você falou, não sei. Era uma decisão de segunda instância de 2 páginas. Simples, né? 2 páginas. Sim, então, esse próprio engenheiro não conseguiu entender. Imagina se fosse uma decisão, às vezes, vai para algum
funcionário que às vezes não tem muita escolaridade, assim, né, alguma coisa. Não estou querendo julgar, mas eu digo assim que às vezes fica mais difícil ainda a compreensão, ainda mais no caso ser uma decisão, né, alguma coisa que ele precisa saber, e às vezes dificulta o entendimento, né, professor. Realmente. Muitas vezes essa linguagem é feita para ser entendida pelos pares, pelos iguais. E não se pensa no jurisdicionado, na pessoa comum, naquela pessoa que tem a pretensão de ver o seu problema resolvido na justiça. Como nesse caso, é um trabalhador simples, com baixa escolaridade, ele só quer resolver o seu problema jurídico, ele não precisa ficar a par de termos técnicos, ele só quer entender o que está acontecendo. Você tem toda a razão. Outra Paulo coisa... lembra, mamífero ao léu, é isso aí, Paulo. Oi, pode falar, Luiz. Outra coisa também, não sei se isso é muito juridiquês, mas às vezes no edital de um concurso aparece lá o presidente, em cargo das suas funções, de acordo com o artigo tal, da lei tal, decidiu por não sei o que, daí coloca, segue o edital. Tem tudo uma abertura, não sei se isso é mais um juridiquês ou se isso tem que ter em todos os documentos. Como que funciona isso no caso? Remissão legal é importante para que você ampare, né? Você saiba onde a lei dispõe a respeito. Se quiser consultar mais, você verifica a lei. Então, eu não diria que chega a ser prejudicial. É mais uma referência, né? Quem quiser vai lá consultar. O juridiquês mesmo é quando desnecessariamente deixa o texto intransparente, incompreensível. Acha-se que está se utilizando uma linguagem culta, polida, sofisticada, mas na verdade chega a ser ridícula em alguns momentos, né? Incompreensível, às vezes só para os pares. Né, Luiz? Ah, sim, professor. Alguém mais vai falar? Uma questão, professor. Pode falar, Paulo. É que assim, eu acho que muitas vezes, mesmo um texto jurídico que não esteja em juridiquês, por assim dizer, para uma pessoa que não é do meio, é juridiquês igual. Eu lembro, eu não sei se alguns colegas, tem colegas aqui que não são do primeiro ano, mas eu trabalhei um ano no Ministério Público e eu sentia muita pena, porque eu trabalhava no Ministério Público Estadual, então tinha o Ministério Público Federal e tem o Ministério Público do Trabalho também. O que me aparecia, professor, de senhorinha, que vinha de ônibus, lá do Porto Meira, e vinha para ali no Ministério Público, sendo que tinha que ir no Ministério Público do Trabalho. Então, assim, por muitas das vezes, não por ser confuso o texto do encaminhamento, mas por não ser tão claro também. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho não vinha com endereço ali, um telefone. Claro. Então, às vezes, essa questão de afastar o jurisdicionado do Poder Judiciário. da justiça, ela é uma questão que, às vezes, além de afastar, produz certa aversão do jurisdicionado. Que eu sempre ouço, né, a pessoa vai falar do fórum, tipo, meu Deus, tem que ir lá no fórum, aquela demora. Como se o meio jurídico fizesse de propósito, né, enfadar a vida das pessoas, como se ele tivesse um certo deleite em deixar a vida das pessoas confusas. Que não é o caso. Eu mesmo aprendi trabalhando no Ministério Público lá que antes de em qualquer lugar público liga antes para você poupar viagem perdida. É complicado. Então eu acho Legal. que eu achei assim uma tentativa construtiva do juiz de fazer uma coisa tão clara, embora, como o professor falou, né, mesmo prezando pela clareza, o judiciário ainda tem uma polidez pela qual ele tem que zelar também, né, um rebuscamento que é próprio da profissão. Eu diria mais, o Poder Judiciário tem a característica aristocrática e deve zelar por ela, né? Se a gente for interpretar o Montesquieu mais estritamente, que o Poder Legislativo tem características democráticas, o Poder Executivo tem características monárquicas, autocráticas, e o Poder Judiciário tem características aristocráticas, segundo a correlação que a gente pode fazer entre Aristóteles e Montesquieu. Eu vou falar mais disso lá em Ciência Política. Então, o poder legislativo tende a ser demagógico, tende a ser populista. É uma das suas características inatas. Porque ele tem que estar antenado com o povo, porque as suas manifestações devem ter legitimidade.
As pessoas têm que entender a importância da exigibilidade da lei, né? Então, o legislativo tem que estar antenado com a população, né? Com um poder popular, mas, ao mesmo tempo, ele tende à demagogia, né? Esse é o lado negativo. O poder executivo tem características monárquicas, ou seja, é um governante que centraliza toda uma pirâmide administrativa do poder executivo, que toma atos de governo, e não deve haver dúvidas sobre de onde provém as decisões. Por isso é uma característica monárquica, é um só, governo de um. Mas, ao mesmo tempo, o executivo tende a ser autocrático, tende a ser tirânico, ditatorial, tende a centralizar excessivamente o poder. É uma das tendências negativas do executivo. E o poder judiciário? O poder judiciário, naquela tabelinha do Aristóteles, se identificaria com a aristocracia. É o poder aristocrático. Por quê? A aristocracia é o governo dos melhores. Quem são os melhores? Cada sociedade vai dizer quem são os melhores, quem são os mais qualificados. Em algumas sociedades que prezam pela plutocracia, seriam os mais ricos. Na sociedade ideal do Platão, seriam os filósofos. Em Esparta, eram os militares. Então, cada sociedade diz quem são os melhores, né? Em algumas vezes é a nobreza. No caso, para integrar o poder judiciário na formulação do Montesquieu, tem que ser pessoas qualificadas. Tem que ser pessoas qualificadas. E hoje, como a gente interpreta isso? Na época dele, né, ele defendia lá um poder bicameral, um poder com representação do povo e outro com representação aristocrática. Isso no poder legislativo. E no poder judiciário, ele dizia que os integrantes do judiciário deveriam ser da aristocracia. Hoje a gente interpreta diferente. Quem seriam os melhores, os mais qualificados? Primeiro, aqueles que têm um estudo superior técnico específico, chamado direito, né? Tem que ter um estudo técnico da norma, e tem que passar por um concurso público muito difícil, que é o concurso da magistratura. Existe outra via para ingresso, que é a via do quinto constitucional, né? Mas não é o momento da gente falar disso agora. Então, na formulação do Montesquieu, o poder judiciário é aristocrático. Ele tem que prezar essa sua origem, essa sua estrutura aristocrática. O poder, no caso, são os mais qualificados. E essa qualificação se distingue no linguajar, na vestimenta. Tentem acompanhar uma decisão do STF, né, para vocês verem. É aristocrático mesmo. O que não pode acontecer é que se materialize a tendência oligárquica do judiciário, e a gente observa isso corriqueiramente, diuturnamente, né? Ou seja, a oligarquia é aquela situação, aquele sistema em que a classe beneficia a si própria. Os detentores do poder tomam decisões que beneficiam a si próprios. E essa é uma tendência do judiciário, tornar-se oligárquico, fechar-se em si. E a gente observa tudo isso. Essa tendência do judiciário, a oligarquia, acaba justamente afastando o jurisdicionado, como o Paulo nos falou, né? Afasta o jurisdicionado, que não entende, acha que aquele não é o seu ambiente, não é próprio a ele, prefere resolver os seus perrengues de outras maneiras. Isso a gente vê muito aqui em Foz, tá, gente? Como eu já contei para vocês, eu advoguei por 10 anos em São Paulo. E aí, quando eu vim para cá, eu tive, embora eu seja daqui, eu fiquei um pouco em choque ao ver como as pessoas preferem resolver os seus perrengues fora da justiça, e mesmo questões internacionais que possam gerar prejuízos enormes, né, contratos de importação, exportação e tudo mais, preferem resolver isso nas coxas, tá, da maneira que for, a ter que recorrer ao judiciário. Há uma grande desconfiança com relação ao judiciário. As explicações são várias, mas dentre elas essa atitude oligárquica, né, de afastar o judiciário jurisdicionado, de as pessoas não entenderem o que se passa por lá. Eu vi que você levantou a mão, Paulo, mas eu quero ouvir a Camila aqui, que tinha chamado antes. A Camila disse que já passou por uma situação semelhante. Parece que os textos da área jurídica são extremamente afastados daqueles que mais precisam. Ô Camila, você não quer contar pra gente mais detalhes da sua história, da sua experiência?
Então, professor, quando eu trabalhava na própria Unoeste, dentro do RH, a gente lidava com os prestadores de serviço, né? E uma vez chegou um senhor que ele estava com um papel e aí ele, não, porque me mandaram aqui, porque o juiz me mandou. E a gente lia o papel e entendia que não era, né? Ele falava, não, o senhor tem que ir em tal lugar. E aí ele foi no lugar que a gente indicou, chegou lá, o pessoal falando, não, vocês têm que voltar lá. E ficava nessa brincadeira. Que o que acontece? Para ele era um senhor que ele não tinha nenhum tipo de escolaridade. E o papel que deram para ele estava errado, já saiu errado do próprio fórum. E o coitado, ele acabou andando essa cidade inteira. E aí, no final, quando ele chegou com o papel certo, ele entregou pra gente. A gente falou, não, agora tá assim. Explicou como funcionaria. Ele olhou e falou bem assim, mas eu não quero fazer. Eu prefiro voltar pra cadeia porque do que ficar andando. Eu tô parecendo... Vocês estão me fazendo de bobo aqui. E ele ficou muito revoltado. Só E que com razão, né? Dava dó dele, dava dó, porque era um senhor que não sabia ler, que tinha, assim, acho que ele mal assinava o nome dele. Então, a gente vê cada vez mais o judiciário, ele exclui muito. Isso, se você for pegar, para quem do primeiro ano que nunca teve nenhum contato, tenta ler uma sentença judicial, você fica boiando. Tenta tipo, ler algum texto, por mais simples que pareça, o juridiquês ele acaba se tornando muito difícil. Não só para quem é fora da área, mas até mesmo para quem é dentro da área. Às vezes a gente se depara com os termos em latim que você fica, como assim? Isso aqui existe? E aí, com o passar do tempo, você vai entendendo, mas a princípio é muito complicado. Verdade, gostei do seu relato, Camila. Essa questão de afastar o jurisdicionado, de as pessoas terem dificuldade de entender, a gente precisa desenvolver essa sensibilidade. E é bom que a gente esteja conversando isso agora, no primeiro período, para desmistificar algumas coisas antes que elas apareçam para vocês. Que é normal, que depois que você começa a atuar na área, você vai fazer estágio, você vai trabalhar em algum órgão que tem algum tipo de atuação jurídica, né? Vai lidar com contrato, vai receber sentença, e aí você acaba sendo puxado para esse mundo, acaba sendo dragado e você acha que isso é normal. E entra nessa, digamos assim, nessa vibe de achar que é assim mesmo, que esse é o jeito de ser, que o que a gente faz é muito importante, sabe? Como se estivesse salvando câncer, pessoas do câncer diariamente, né? Sendo que muitas vezes são filigranas de textos. Então é preciso desenvolver essa sensibilidade, né? Pelo menos que vocês fiquem atentos desde já a isso, porque depois que vocês puserem o pé no mundo jurídico, vocês vão ver que vão ser chamados para o exato inverso do que nós estamos falando aqui. Vocês vão achar que é o normal. Nem sei se o exemplo que eu vou dar se encaixa muito nisso. Mas existe uma atitude, às vezes arrogante no meio jurídico, que é bastante prejudicial. E às vezes a pessoa não teve a oportunidade de desenvolver essa sensibilidade, sabe? Às vezes fica com uma versão extremamente dogmática do direito. Direito é a lei, acabou. E não é assim que o mundo funciona e não é assim que nós devemos entender o direito. O direito tem uma necessidade social, né? Então, é preciso tomar cuidado para não incorporar essa arrogância imanente ao mundo jurídico. Tá? Isso é um alerta que eu estou dizendo, ainda talvez esteja muito distante da realidade de vocês. Mas às vezes a gente vê absurdos, né? Um colega me contou uma história meio... enfim, uma história que, assim, eu via, assim, a minha impressão é que eu tinha vivenciado essa história que ele contou. Pensando, assim, em colegas de trabalho da minha época que eu atuava em São Paulo, né? Ele disse que quando saiu uma notícia de que uma marca estava usando mão de obra escrava para fazer uma marca famosa, uma marca cara, uma marca chique, né? Foi acusada, estava sendo multada, enfim, por fazer uso de mão de obra escrava. Uma advogada soube disso, alguém contou para a advogada, e a advogada pegou a bolsa dela e falou assim: não acredito que o escravo pegou na minha bolsa.
É uma inversão completa de valores, eu sei, é uma inversão completa de valores. E ele me conta essa história e, para mim, eu que vivi, é como se eu tivesse vivenciado a minha história. Eu conheci um monte de gente que falaria uma coisa assim. Por quê? Porque falta essa sensibilidade. Assim, muitas vezes, no âmbito jurídico, as pessoas se sentem acima das demais. Eu acho que eu estou colocando o carro na frente dos bois de vocês falando isso. Mas eu vou insistir nesse ponto. O mundo jurídico vai puxar vocês para um caminho completamente diverso desse que nós estamos falando aqui agora. É uma tendência natural. Já vi muita gente passar por isso, tá? Paulo, pode falar. Era só uma dúvida que nem está muito ligada com o juridiquês, mas o professor falou ali do ingresso na magistratura. Uma dúvida bem rápida aqui, professor. A magistratura no meio militar, porque tem o Superior Tribunal Militar, é por concurso? Você tem que ser soldado e graduado em Direito, imagino? Ou você é escolhido para cargos de magistratura no meio militar? Não sei. A Justiça Militar ela é bipartite. Ela tem os conselhos de justiça e tem o juiz militar singular. O juiz militar, ele entra por concurso. Normal, como qualquer carreira da magistratura. Tem concurso específico para a Justiça Militar. E os conselhos de justiça, além do juiz togado, o juiz concursado, tem também os oficiais. São 5. São 4 oficiais mais o juiz, né? Que integram o conselho de justiça. Então, em alguns casos, é o juiz, por exemplo, por crimes propriamente militares, é o juiz singular que vai julgar, e alguns tipos de crimes e atuações militares específicas previstas em lei, é o conselho de Oi, eu caí? Vocês estão me ouvindo? Deu uma leve caidinha, professor. Então tá bom. Tô aqui ainda. Uhum. Isso na primeira instância, tá? Mas depois, na segunda instância, que propriamente é o Superior Tribunal Militar, ali tem o quinto constitucional. Então não pode se ingressar pelo quinto constitucional lá em cima. E o segundo grau para policiais militares e bombeiros é o Tribunal de Justiça. Aí é por concurso mesmo e também pelo quinto constitucional. Ok? Então, oficiais podem integrar, podem. Quais são os critérios, eu não sei. Agora, o juiz togado só por concurso mesmo, tá, Paulo? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Paulo, agora que eu estou vendo que tinha uns comentários aqui, o Paulo falou que já aconteceu com ele também. Foi para a cadeia. Brabo tem nome na justiça. De certa forma, tornar o jurídico um pouco mais humano, deixar de lado essa formalidade que o próprio curso nos ensina. Exato, Camila. Aquele estereótipo de estudante, pessoas do meio jurídico serem arrogantes. É isso aí, Paulo. O Ives. Ela se indignou por conta de ter sido encostada por escravo e não porque existe escravidão. É isso aí, Ives. Reitero que é uma história que eu ouvi, tá? Mas eu achei fidedigna o suficiente a tal ponto que eu imaginei pessoas, lembrei de pessoas que eu conheci que falariam uma coisa dessa. É porque normalmente são, infelizmente. De alguma forma, professor, é muito bom escutar isso agora já. Que bom, Camila. É isso aí, gente. Claro que é uma história bastante fora da curva, né? Mas existem. Depois eu posso até falar para vocês. Opa, saiu meu PowerPoint. Posso comentar com vocês da quantidade de psicopatas que a gente encontra no mundo jurídico também. Ok.
Ah, e mais um autor que fala a respeito disso, Zeno Veloso. Ademais, entendo que é sinal de atraso e subdesenvolvimento mental a manutenção desse dialeto sofisticado e pretensioso que se utiliza nos meios jurídicos, já chamado juridiquês. Uma linguagem afetada, empolada, impenetrável, não raro ridícula, dos que supõem que utilizar expressões incomuns, exóticas, é sinal de cultura ou de sabedoria. O juridiquês, infelizmente, só tem mostrado eficiência e grande utilidade na perversa e estúpida missão de afastar o povo do direito, de desviar a justiça do cidadão. Isso é, em síntese, o meu ponto de vista, que eu partilho com esse autor, né, sobre o juridiquês. Afastar o cidadão, afastar o jurisdicionado. E algumas expressões típicas do juridiquês. Vejam que são expressões que não estão na lei, sabe, não são utilizadas por instituições. Inventa-se em algum momento e as pessoas passam a usar. Como a gente tinha visto ali, ó, exordiar acusatória. É acusação. Esse não é o nome da peça. O nome do tribunal é Supremo Tribunal Federal e a pessoa chama de excelso sodalício. Quem não tem, não está versado nesse linguajar, pode não ter a menor ideia do que seja excelso sodalício, que é um nome que a pessoa inventou para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, apelo extremo, que seria, eu acredito que seja uma, como é que chama? Seja um pedido de liminar. Cártula chéquica. O que vocês acham que é cártula chéquica? Digitem aí, o que seria uma cártula chéquica? Ninguém tem nem ideia, vocês não estão me ouvindo? Eu fico na dúvida. Não tem ideia, professor. Não tem ideia. É isso aí, Daniela, é um cheque. É um cheque, é isso aí. Cártula. Cártula é um contrato, um documento, uma cártula. Chéquica. E é meio ridículo, né? A Milena fala que sem contexto fica muito difícil, professor. Mas eu queria ver se vocês conseguiam decifrar mesmo. Ergázulo público, não tem nem ideia do que seja isso. Exordial acusatório, isso aí é acusação, isso a gente viu na semana passada. Peça incoativa. Peça increpatória, petição de introito, remédio heróico, sobre assunto em escolhe, o artigo tal, a série fulano. Ali a vírgula não deveria estar, né? Sobre o assunto em escolhe, sobre o assunto em comento. Incoativa, olha, eu não tenho ideia, ô Ives. Eu sei que eu já vi, mas eu não tenho certeza. Peça increpatória, eu também não tenho ideia do que seria. Agora, petição de introito é petição inicial, certamente. Primeiro pedido, né? A petição que abre a peça, a ação. Remédio heróico é o habeas corpus. Olha, exemplos de babação de ovo, né? Que a gente vê muito, parece que é uma exigência. Requer-se a Vossa Excelência, eminente emérito desembargador relator. O agravante interpôs o presente recurso perante Vossas Excelências, doutos desembargadores e julgadores. Qual é a necessidade de chamá-los de doutos, quer dizer, sábios? De chamar o desembargador de eminente e emérito? Vocês vão ver que isso é um linguajar padrão. Todo mundo escreve assim porque parece que é o jeito certo de escrever. E a partir do momento que todo mundo escreve assim, né, você se sente até coagido a manter o padrão. Acha que é o jeito certo, é o costume, como a gente dizia. Mas não há nenhuma razão de ser. Não tem nenhuma motivação. Quando veio o Código de Processo Civil, ele fez uma boa limpa nas praxes processuais. Por exemplo, o endereçamento da petição. O endereçamento era algo assim, senhor doutor juiz da vara tal de Foz do Iguaçu, blá blá blá.
perdão, eminentíssimo senhor, o excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, fulano de tal. Não precisa fazer essa qualificação toda, mesmo porque o STF já entendeu que o título de doutor só é exigido, primeiro, de quem tem doutorado, e segundo, em ambientes acadêmicos. Então, hoje, o endereçamento, a partir do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, não é mais ao senhor, eminentíssimo senhor doutor, juiz de direito. É a vara. Você se comunica com a vara, o juízo, né? Ao juízo da terceira vara, blá, blá, blá. Então, não é mais o eminentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Você se comunica com a vara, você se comunica com o juízo. Então, isso foi uma mudança aí bastante significativa, entre outras que vieram. Mas mostra-se aí essa tendência de substituir, de eliminar essa necessidade de louvar o outro, né? Jogar confete. Processualmente, qual é a razão de ser, né? Qual é a eficácia de chamar o desembargador de douto, de eminente ou emérito? Nenhum sentido, do ponto de vista técnico. Mas é uma praxis que está aí, arraigada, enraizada, desnecessária, mas está ali. Imagine a cena. Advogados e clientes em uma reunião na busca de um acordo. Um dos advogados se volta para o outro e diz: não queremos acordo. Agravaremos da decisão com base no caput do artigo que condena o bis in idem e vamos retornar ao status quo ante, que é garantido pelo juízo ad quem. Resultado disso, as partes não entenderam nada do que o advogado quis dizer, não sabem o que vai acontecer dali para frente, não sabem se devem ficar tranquilos ou se preocuparem, e já não sabem por que contrataram aquele advogado que sequer explica claramente o que está acontecendo. E é bem comum, né? Então, às vezes, fica aparecendo esse tipo de reunião em que o advogado acompanha o cliente. Muitas vezes a negociação descamba para um diálogo interpartes, entre os pares, entre quem é do direito. E o cliente fica à parte, sem entender o que está acontecendo. Isso é bem comum, né, na advocacia empresarial. E é um erro, porque o advogado, nesse tipo de situação, ele tem que agir como um parceiro, como alguém que está lado a lado, né, combatendo a boa luta com o seu cliente. Se nesse tipo de reunião acontecer isso, como está aí, usar-se uma linguagem rebuscada, o cliente vai ficar alienado, ele não vai entender o que se passa. Então é sempre preciso ter em mente, né, em conta, a compreensão de quem não é do direito. Isso sempre deve ser levado em conta. Pelo que parece que seja algo que possa ser ativo quanto título. Verdade, Iris. A Camila fala: professor, essa babação de ovo é algo comum nos documentos oficiais, seja no meio jurídico ou legislativo, né? Sim. No jurídico é meio que consolidado. No meio legislativo também, e principalmente na linguagem oral, a gente vê muito. É a regra, eu diria, viu, Camila? É sempre preciso fazer uma laudação ao interlocutor, sobretudo se é o julgador, né? Como se fosse necessário fazer isso. A outra parte, não. Mas pela regra de urbanidade, se adota um tratamento mínimo, né? Mas agora, a babação de ovo é para o juiz. Isso é consolidado. Ok. Com isso, encerramos a parte da linguagem jurídica. Mais algum comentário? Alguém? Professor, eu tinha mais uma dúvida. Pode falar, Luiz. Da onde que os advogados, o pessoal aí da área jurídica tira essas palavras aí? Por exemplo, é durante o curso ou eles, sei lá, pesquisam? Como é que faz? Tipo, onde que eles encontram isso? Tem os professores mesmos ensinam? Então, eu diria que é um estilo que está arraigado e a pessoa, quando se impressiona, uma pessoa que nunca teve contato com isso e vê esse estilo, ela fica impressionada
e passa a emular esse estilo, e daí acaba desenvolvendo o seu estilo próprio, né? E algumas formas de escrita acabam se consolidando e viram chavões, como o que eu falei agora há pouco, o excelso sodalício. Alguém inventou em algum momento, e aí muita gente passou a adotar. Então, quem está versado nesse linguajar sabe que excelso sodalício é o STF, porque já é chavão. Alguém em algum momento inventou e isso se espalhou. Agora, para quem é de fora, a pessoa não vai ter a menor ideia do que é o excelso sodalício. Pode procurar na lei e revirar a Constituição, não vai achar excelso sodalício. É um nome inventado em algum momento e que acabou virando lugar comum, né? Um chavão, um clichê. Agora, afora os clichês, as pessoas acabam desenvolvendo o seu linguajar próprio, nesse sentido de tornar cada vez mais obscuro o sentido. Às vezes a impressão que dá é que a pessoa pega um dicionário e fica procurando sinônimos obscuros para palavras comuns. Em vez de responder, põe lá redarguiu, sabe? Enfim, é a impressão que dá isso. E é um estilo, Luiz. É um estilo. Ô, prof, e às vezes a finalidade é justamente não ser compreendido, né? Porque eu percebo, por exemplo, em votações da Câmara, essas coisas que eles usam muito termo em latim, essas coisas assim, eu acredito que a intenção seja justamente não ser compreendido, seja, tipo, fazer um textão para justificar um voto que, né, não é bem visto, para a população que acompanha não entender absolutamente nada do que a pessoa está falando. Muitas vezes tem essa estratégia também, Yasmin, você falou bem. Às vezes tem ementa de lei, então vem uma lei que muda algum aspecto, né, da sociedade, e aí você vê a ementa da lei e você não entende nada, porque ela remete a outra lei, que remete a outra lei, fala de um sistema, que você não tem a menor ideia. Aí você vai atrás, daí você, depois de investigar muito, você entende do que aquela lei está falando. E o texto da ementa poderia ter sido muito mais simples. Um texto autoexplicativo, mas como seria uma medida impopular, a ementa não fala nada, usa isso como subterfúgio. Então eu concordo com você, às vezes isso é feito para justamente não ser entendido. Utiliza-se desse expediente para, por motivos vários, não se dar a compreender. Às vezes é estratégia política, né, jurídica, ou para impressionar na redação, como a Camila está falando aqui. O Ives fala, direto no dicionário buscando linguajar difícil, era assim no Enem? Eu diria que não é um bom procedimento para o Enem, mas eu entendo que muita gente pense dessa maneira, Ives. Daniele, professor, e no caso de uma interpretação para Libras, como faz? Já que não tem como usar a datilologia. Puxa, não saberia dizer, Daniele, como ficaria a interpretação dessa linguagem empolada por Libras. Olha, a pessoa que vai fazer, né, o intérprete tem que ter um bom conhecimento desse linguajar. Será que traduzir apenas a palavra por letras, né, se fosse um procedimento? Não saberia dizer. Paulo, às vezes essa obscuridade transmite profissionalismo, principalmente para um cliente. Parece que é uma máscara para insegurança. Verdade, Paulo. Às vezes a pessoa não tem conteúdo e se segura na forma, né? Transparece aquilo que não é. Eu já vi muito isso na profissão. Às vezes a pessoa acha que é um super profissional, só porque fala difícil, fala empolado, todo mundo respeita. Aí você faz uma investigação um pouco mais a fundo, você tenta ver o que a pessoa pensa, então você vê que não passa de uma máscara, né? uma casca fina. Submete a pessoa a um processo socrático. Às vezes não passa. Isso em vários âmbitos profissionais, tá? Isso não é só do direito, não. Já professores, empresários, né? Muitas vezes a forma esconde a falta de conteúdo. Às vezes aquela segurança toda é para disfarçar uma insegurança de conteúdo. Daniele, no caso do envolvimento de um surdo no processo, escrever textos praticamente impossíveis de interpretar, não seria algum tipo de infração, sei lá?
Infração eu não sei dizer, porque não tem, mas se nós pensarmos do ponto de vista ético-moral, no sentido de inclusão social, aí sim poderia haver uma infração, né? Não do ponto de vista jurídico, mas sim uma infração ética, uma infração moral, às vezes contra a moral, contra a ética profissional, pode ser. Pelo menos seria de péssimo gosto. A Bianca fala, é impossível uma comunicação assim. E a Daniele, a datilologia é essa soletração em sinais mesmo, professor. Ah, tá. É porque uma coisa é você saber que excelso sodalício é o supremo, e você, na sua tradução, na sua interpretação, explica o que é o supremo, mas a pessoa, o intérprete tem que saber. E quando não sabe, vai ter que transcrever mesmo o excelso sodalício sem saber o sentido. É uma questão difícil essa. Muito bem. Mais algum comentário? Não? Então, vamos falar sobre a pesquisa. Como vocês sabem, vocês têm uma pesquisa a fazer, um artigo jurídico que vai contar parte da nota de vocês no semestre. Então, no caso, para o primeiro semestre, vocês vão ter que fazer projeto, e a gente vai passar a falar disso daqui para frente. E para o segundo semestre, vocês vão ter que entregar o trabalho final, o artigo. E aí algumas aulas vão ser dedicadas à revisão do artigo. Então, no segundo semestre, eu vou marcar aulas com horários com alunos, a gente vai fazer uma escala de alunos, então, num determinado dia, tantos alunos vão estar presentes, vão debater o seu projeto comigo e tal, né? Isso para o segundo semestre. Para esse agora, do primeiro semestre, a epítome, vocês vão fechar esse semestre com um projeto de pesquisa sobre esse artigo que vocês vão desenvolver. Então, já temos até datas. A data do projeto é dia 28 de abril, após o feriado de Tiradentes, tem um feriado aí, para dar aquele gás. A apresentação oral dos projetos vai ser nesses dias, 28 do 4, 5 do 5 e 12 do 5. E a nota 1, são 3 notas, a nota 1 é composta pelo projeto e pela apresentação oral, 50% para cada um. Então, é um projeto de pesquisa que vocês vão ter que elaborar. E é disso que a gente vai falar daqui para frente. Então, nós vamos daqui para frente falar do projeto, vamos falar de procedimentos próprios da pesquisa jurídica, como referências bibliográficas, citação direta e indireta, realização de fichamento, são procedimentos técnicos daqui para frente, tá? Agora que a gente já fez essas reflexões introdutórias. E nesse tempo de aula que nós temos, a gente pode falar sobre a escolha do tema. Então, agora, a prioridade de vocês para a disciplina é escolher o tema. Então, eu já havia alertado isso para vocês no comecinho da disciplina. Então, vocês começarem a ficar atentos a um tema que lhes seja de interesse, algo que lhes chame a atenção. O ideal é que seja um tema que lhes agrade, que lhes dê curiosidade, sabe? Alguma coisa que você abre para ler espontaneamente. Você gosta de ler, você se interessa. Às vezes você acha um tema nos assuntos mais obscuros, às vezes mais inesperados. O importante é saber casar as coisas, né? Saber juntar as pontas. Então, no caso da pesquisa que vocês vão realizar, do artigo, que é um trabalho monográfico, ele tem por objeto um único assunto ou tema. Então, o que vocês têm que fazer agora é escolher, identificar esse assunto que seja interessante a vocês. Isso aqui a gente já conversou, não confundir pesquisa científica com atividade profissional. A linguagem é diferente, nós temos no direito o desafio de filtrar a linguagem profissional da linguagem científica, fazer a distinção. Que é muito comum que a linguagem profissional, a linguagem forense, acabe contaminando o trabalho científico, o trabalho monográfico. Isso é muito comum, muito recorrente. Um exemplo singelo. Numa petição, você pode colocar, né, CC para Código Civil, CDC para Código de Defesa do Consumidor, CPP para Código de Processo Penal. E todo mundo entende, o juiz entende, a outra parte entende, não tem nenhum problema com isso. Agora, no trabalho científico, o que você tem que colocar? Você vai transcrever o artigo, puxar uma nota
E lá embaixo da nota você tem que colocar Brasil, ponto. Código Civil, ponto. Aprovado pela lei número tal, na data de tal. Tem que ser isso. E não é só com CC, trabalho. E muita gente coloca só CC no artigo científico, na monografia, no TCC. Né? Então, é uma contaminação da linguagem forense em relação à linguagem científica. É um desafio inerente aí ao nosso mundo, ao âmbito jurídico. Então, é um problema de que eu já falei para vocês e já alerto aqui de novo. Né? Não trazer a linguagem forense para o trabalho científico. Busquem escolher um tema do seu interesse. Às vezes o tema pode ser indicado ou livre. Às vezes o seu orientador indica o tema, ou ele pode ser livre. Essa de indicação do tema é mais comum no mestrado. Então, às vezes, o orientador ele até já avisa, né, no processo seletivo, que ele vai escolher trabalhos que tratem de um determinado tema. E aí, o candidato, para não perder a oportunidade, faz um tema afim, às vezes nem era o interesse dele inicial. O que eu acho bastante nocivo, tá? Eu sou contrário a esse expediente. Eu acho que é preciso trabalhar com o orientando para encontrar um tema que lhe seja afim. E não o orientador passar o tema para ele. E é bem comum, é relativamente comum isso, de o orientador passar o tema para o orientando, né? Como se fosse um complemento à sua pesquisa, à sua própria pesquisa. Eu já passei por isso, é um sofrimento. Você tem que escrever sobre um tema que você não escolheu, é um sofrimento. Então, eu, como orientador, em termos de graduação da faculdade, eu sempre faço esse trabalho com os meus orientandos, de buscar o tema. Conversamos algumas vezes, faço uma entrevista com o orientando, quero saber a vida dele, o que ele faz. Às vezes, dali, dos interesses, a gente encontra algo que era insuspeito. Por exemplo, uma orientanda minha, antiga orientanda de família árabe, me contou história e a vivência árabe dela é muito forte, a comunidade que ela convivia, e a gente foi vendo e foi indo descobrir que o assunto migratório era do interesse dela. E ela fez um TCC sobre legislação migratória, que tinha tudo a ver com as origens dela e também algo que ela poderia aplicar na prática como advogada, um tema que interessa a comunidade a qual ela faz parte, entre outros temas, né? Sempre bom fazer uma entrevista. Às vezes o estudante quer ser policial, tem pretensões de ser policial federal, é porque não fazer alguma coisa sobre cooperação jurídica internacional em matéria policial, falar da Interpol, falar de casos. Então, eu costumo fazer esse trabalho com os meus orientandos, né? Encontrar um tema que lhe seja de interesse. Mas, às vezes, tem essa questão. Às vezes, o orientador passa o tema. Como eu disse, eu não sou defensor desse procedimento, mas ele acontece. Tá? Ele é uma realidade na academia. Pois não, Paulo? Tem algum tema que o professor diria para a gente não pegar, por exemplo, por ser talvez muito complicado, sei lá, por exemplo, alguma coisa ligada à área penal, que não é uma coisa que a gente tenha muita ciência, me parece que não seria uma boa escolha. O professor tem alguma orientação nesse sentido? Puxa vida! Para falar de maneira genérica, eu diria para não pegar tema da moda. Sempre tem modas, né? Às vezes tem um monte de trabalho sobre o mesmo tema e isso é chato para quem avalia, né? É ruim para quem faz. Para quem faz, parece bom, mas na verdade não é. Deixa eu pensar um tema... Como você sabe, a moda, por definição, se altera, né? Ela é fugaz, ela tem um ímpeto num determinado momento, mas depois ela desaparece. Um tema que estava na moda há um tempo era a questão dos direitos dos animais. Eu participei de, não sei contar, incontáveis bancas desse tema, direito dos animais. Principalmente em Cascavel. Né? Eu lecionava em Cascavel uma época, e ali a atividade agropecuária é muito forte, e daí surgiu essa questão, e parece que choviam TCC sobre esse tema. E era muito chato. Às vezes, uma lei nova que causa um grande impacto gera muitos trabalhos.
Por exemplo, a Lei Maria da Penha, quando veio lá em 2010, houve trocentos trabalhos que todos falavam quase a mesma coisa. É importante tratar da nova lei, principalmente quando é uma novidade jurídica que causa impacto. Mas eu diria assim, seria importante pegar um aspecto da nova lei. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Pega um aspecto e fica nele. E os trabalhos que apareceram naquela época, parece que falaram todos a mesma coisa. Né? Davam uma visão geral, repetiam análises que já estavam se cristalizando na doutrina. Então, parecia bom, mas, na verdade, era uma faca de dois gumes. Então, de maneira genérica, Paulo, eu sugeriria, evitem tema da moda, tá? E se for pegar o tema da moda, tem que saber lidar com ele. Fazer uma perspectiva que não se encontra, uma perspectiva diferenciada. Aí pode, né? Se é para falar o mesmo que todo mundo está falando, não agrega. Ok? Obrigado, professor. Imagina. Camila. Professor, já vi casos em que o aluno baseou toda a pesquisa em uma lei. É perto da apresentação da banca. E perto da apresentação da banca, esta lei caiu. Pois é, Camila, isso é um problema. Já vi isso acontecer também. E não é raro. Eu tive uma orientanda que passou por um problema assim. Ela tratou, até eu coloquei o caso dela aqui, mas sob outra perspectiva. Ela tratou da suspensão do Paraguai e do Mercosul. Já nem me lembro que ano foi isso, 2012, talvez. E quando ela estava para apresentar, a suspensão do Paraguai foi levantada. E ela não tinha mais tempo de atualizar, de mudar, né? E mudou muita coisa em função disso. E ela ficou frustrada com isso e tal. Então foi uma dificuldade, mas eu diria o seguinte, é um risco. Né? É um risco. A lei pode mudar a qualquer momento mesmo. E não tem como nós, do direito, ficarmos imunes a isso. Teria uma dica para não cair nisso? Olha, ficar atenta à movimentação legislativa. Dificilmente uma lei vai ser aprovada do nada, né? Sempre há um trabalho legislativo. Se é o seu tema, se é do seu interesse, acompanhar o processo legislativo, saber as discussões, os projetos, o que está pautado, né? Quem é da área, quem é do tema, sabe dessas coisas. Existe toda uma comunidade daquele tema que se intercomunica, grupos no Facebook. Então tem como ficar atento a isso. Agora, ser totalmente pego de surpresa com a mudança legal, quer dizer que não estava acompanhando muito bem o que acontecia. Dessa minha orientanda, foi um problema político mesmo, né? Geopolítico. Mudou a geopolítica do Mercosul, mudou a situação do Paraguai, e o Paraguai regressou foi suspensa, perdão. Acabou a suspensão, foi suspensa a suspensão, nem ia ficar legal. Então, no caso, ele reingressou ao Mercosul como membro pleno, né? Ele estava suspenso como no âmbito político do Mercosul. O tema pode ser conhecido ou não, há vantagens e desvantagens. Vantagem é a bibliografia, você vai ter onde amparar sua pesquisa, se for um tema conhecido. Por outro lado, você tem que fazer uma abordagem diferenciada. Não é repetir, não é ficar repetindo os manuais. Esse é outro vício que a gente vê nos trabalhos, ficar repetindo o que dizem os manuais. Muitas vezes há trabalhos específicos e convém fazer uma pesquisa, artigos publicados sobre aquele tema. Então, em vez de olhar o manual, vai olhar o que dizem autores que escreveram artigos sobre aquele tema, que é muito mais conveniente. Tema desconhecido é a dificuldade de bibliografia. Aí você tem que... não tem bibliografia que se apoiar, você tem que fazer uma análise inédita. Isso é bom e isso é ruim, claro. Né? Se for em termos de mestrado, doutorado, faz todo sentido. Agora, perguntar artigo simples, um TCC, é muito complicado você exigir isso. Claro que há quem aceite o desafio. A escolha do tema errado aqui deveria estar entre aspas, além de tornar o trabalho árduo, compromete a motivação e a inspiração. Errado no sentido de não ser o mais adequado para a verve daquele autor, daquele estudante, daquele pesquisador, de não ser um tema afim aos seus interesses.
Porque também existe o elemento poético, né? A subjetividade da pesquisa, que, por exemplo, permite epifanias. Se é um tema que você gosta, você vai pensar nele espontaneamente. Não é um trabalho, sabe? Não é um empenho, não é um desgaste. Você vai estar tomando banho e vai estar pensando no seu trabalho, e de repente você tem uma epifania. Olha, eu posso falar disso. Eu não tinha pensado nesse caminho, esse é todo um caminho novo. Isso acontece quando você gosta do seu tema. Agora, se for um tema com que você não tem grande afinidade, sempre vai ser um parto. Vai ser uma dificuldade, você vai sofrer para escrever o texto. Você deve definir claramente o tema, delimitá-lo e problematizá-lo. Okay. Perguntas a serem respondidas. Por quê, onde, quando, como? No caso, para responder essas perguntas, pesquisar a lei, a doutrina, a jurisprudência. Um exemplo, o direito do consumidor é um título apropriado para um tratado sobre o tema, não um trabalho monográfico. Imagina, um artigo científico chamado, ou um TCC chamado O Direito do Consumidor. Com um título desse, o que você espera? Que se fale de tudo, né? O que é as origens, a origem histórica, a legislação no Brasil, a interpretação da legislação no Brasil, a aplicação pelos tribunais. Você espera que se fale de tudo. Em um texto limitado, em um artigo, é preciso delimitar o tema. Focar, assim, pegar uma abordagem bastante específica. No caso, minha sugestão, a publicidade no direito do consumidor a partir da edição da Lei 8.078 de 90. Aí sim, é uma especificidade. Eu ia falar isso, porque por isso que os nomes de artigos são tão compridos. É isso aí, Yasmin. São porque é preciso delimitar o tema. Exato. Então, esse título aí, o direito do consumidor, é o título de um tratado, sabe? Você imagina um calhamaço com esse título. E, com isso, permite a concentração da pesquisa e aprofundamento. Então, na hora de pensar no título do trabalho de vocês, pensem em algo específico. Pensem que vocês vão tratar de um grãozinho de areia, uma delimitação bem específica. Deixa eu me lembrar aqui, peraí. Vou olhar um e-mail aqui que eu toquei com uma orientanda minha esta semana, que eu sugeri um outro título. Ela tinha apresentado uma sugestão de título, aí eu sugeri outro. Deixa eu abrir aqui meu Gmail. Aqui. Ela tinha me sugerido o seguinte título. Ah, não, pera. Não está aqui o título original. Aqui. Ela propôs o seguinte título: Estudos sobre as resoluções da Corte IDH para o cumprimento dos direitos humanos nos presídios brasileiros. O objetivo do tema é esse: tratar das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a questão carcerária no Brasil. Então, que há e já houve muitas violações no sistema carcerário em matéria de direitos humanos. E essas violações vieram a ser julgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ela quer fazer um estudo sobre isso. Então, ela me propôs esse título. Minhas críticas. Ela pôs Corte IDH. Quem não é da área não sabe o que é a Corte IDH, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E é preciso ser transparente, é preciso ser compreendido. Então, mesmo quem é do direito pode não saber o que é a Corte IDH, porque é um tema bem específico do direito internacional. Então, eu propus Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ela começou o título assim: Estudos sobre
as resoluções. Primeiro que a corte não tem resolução. A corte tem sentença, né? Não é resolução. Resolução quem profere é a Organização Internacional. A OEA, por exemplo, profere resoluções. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos emite documentos que são pareceres ou relatórios. A corte se manifesta por meio de decisões, sentenças de decisões. Então, não são resoluções da corte. E estudo sobre. É claro que se trata de um estudo sobre. É desnecessário dizer que é um estudo sobre algo. Tudo vai ser um estudo sobre alguma coisa. Então, a proposta dela é boa, só que ela não soube formatar no título. Aí eu propus o seguinte título: o descumprimento dos direitos humanos nos presídios brasileiros à luz das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Que é a mesma coisa, só que é um título mais objetivo, né? Que na primeira leitura você já sabe do que se trata. O descumprimento dos direitos humanos nos presídios brasileiros à luz das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E até isso, eu pus decisões, porque às vezes são sentenças, às vezes são decisões interlocutórias. Por exemplo, liminares, a Corte também profere liminar, né? Decisão liminar. Opa. É um exemplo dentre vários possíveis. Marcela, professor, caso eu sinta dúvida sobre o tema que eu escolhi, posso mandar para o senhor ver se é muito complicado? Nós vamos discuti-los em aula, Marcela. Eu vou dar tempo para a gente fazer isso, tá? Aí eu vou passar a dar tempo de aula para a gente discutir isso. Quem tiver dúvida, quiser bater um papo sobre isso, vamos ter um tempo de aula no final. Abraão, professor, vi que tem muitos artigos relacionados à responsabilidade civil e saúde pública. Como faz para fugir de um plágio sem querer? No caso, você tem que ficar atento, já que há muitos artigos sobre isso, tem que ler bastante. Essa é uma das dificuldades de você pegar um tema que é bastante debatido. Tem que ler, tem que saber tudo. O ideal é escolher um aspecto, né, bem pequeno desse tema, e aí fica mais fácil delimitar onde já foi abordado ou não aquele aspecto pequenininho desse tema por outros autores. A delimitação é a chave, tá, Abraão? Quanto mais delimitado, melhor. Pegar um aspecto pequenininho. Uma outra dificuldade que nós temos com o pesquisador é que geralmente a gente quer tratar de Deus e seu tempo, né? A gente quer falar de tudo, mundo. E não é necessário. Na pesquisa científica a gente tem que falar de um tema pequenininho. Quanto menor, melhor. Quanto mais delimitado, melhor. Camila, adorei o tema dela, professor. Algo bem parecido com os meus temas. Legal. Então você vai gostar da disciplina de Direito Internacional, Camila. Bruna, professor, tem algum problema a seguir uma linha mais ciência política alinhada a direito? Não, problema nenhum. Problema nenhum. A abordagem é sua. Fazendo uma pesquisa que se encaixa dentro do direito, e você está dizendo que sim, fica livre. Se você quiser até dar mais ênfase à parte de ciência política, tudo bem também. Porque, como não tivemos nenhuma matéria de direito, a proposta é até essa, tá, Bruna? Que vocês possam escolher um tema para se aprofundar numa matéria que vocês não estudaram. É um desafio mesmo. E aí vocês vão estudar um pouco daquele tema, antecipar assuntos que vocês não viram. E, como eu disse, a abordagem tem que ser delimitada. Então, pegar aquele tema pequenininho até ajuda nesse aspecto. E com isso, você vai vendo temas correlatos e já vai se situando dentro daquela disciplina, né? Digamos que seja direito das sucessões, aí você já vai entendendo um pouco mais como funciona, qual é a lei, a jurisprudência. Se for direito tributário o seu tema, aí você já fica sabendo de questões gerais como alíquota, conceitos como fato gerador, princípios, enfim. Faz parte da proposta, tá, Bruna? Essa dificuldade. As fontes de pesquisa devem estar disponíveis. Tema desconhecido, bibliografia mínima.
Então, a recomendação é que vocês procurem por temas que tenham bibliografia. Não quer dizer que, se você quiser enfrentar um tema que não tenha bibliografia, seja, é proibido? Não, pode sim, mas tem que saber que é um desafio a mais, né? É um exemplo daquele tema que eu falei. Suspensão do Paraguai no Mercosul. Não havia fontes à época. Então, era um fato inédito, nunca tinha acontecido. Então, o trabalho teve que utilizar, por analogia, situações parecidas em outros sistemas de suspensão. E sem falar que foi uma suspensão atípica, porque a cláusula democrática do Mercosul prevê a suspensão total, e no caso do Paraguai foi feita uma suspensão parcial. O Paraguai continuou vinculado ao Mercosul em todos os outros âmbitos, exceto nos âmbitos políticos. Foi uma suspensão assim, né? Agora, quem for fazer um trabalho sobre a suspensão da Venezuela, que a Venezuela está suspensa do Mercosul, já tem onde se galgar, né? Já tem trabalhos que foram realizados sobre a suspensão do Paraguai. Então, quem for fazer esse trabalho hoje sobre a suspensão da Venezuela, já tem material de pesquisa. Quem à época fez sobre a suspensão do Paraguai não tinha material de pesquisa. Era um desafio extra. Prof, licença. Pois não, pode falar. Uma dúvida. Com relação, por exemplo, para submeter um trabalho para doutorado, mestrado, enfim, eu percebo que na UniOeste tem uma grande predominância por temas, por exemplo, relativos à fronteira. Eu queria saber se isso, tipo, acredito que não seja obrigado, mas penso que deve trazer algum tipo de benefício, assim, algum tipo de, não sei, que torne o trabalho mais exclusivo? Não sei, queria saber a sua opinião sobre isso. No caso da UniOeste, Yasmin, o programa que você deve estar se referindo é o programa de fronteiras, né? Então, já é pressuposto do próprio programa que se trate, que é um programa temático. Então, os temas tratam de fronteira não por acaso, que essa é a temática do programa. Agora, vamos olhar de outra perspectiva. Temas locais. Em geral, isso é muito bem visto não é pelo MEC, pelo CNPq, tá? Que os programas de mestrado e doutorado, eles passam por avaliações periódicas. E eles têm pontuações. E um dos quesitos que são bastante valorizados é se o programa está atinente a temas locais, está vinculado, né, a uma atuação local. E no caso da UniOeste, os programas de mestrado da Unila também, ter esse apelo local acaba contando ponto nesse tipo de avaliação. Então, para onde você for fazer um mestrado em outros lugares, você vai ver que há esse foco a temas de interesse local, porque são valorizados pelo MEC. MEC não, pelo CNPq. Entendi, Okay? Prof. Obrigada. Nada. Tema de autor, tratar sobre um autor, né? Um exemplo, a pureza metodológica na teoria pura do direito, de Hans Kelsen. Aí tem aquela questão de autor vivo e autor morto. Às vezes o autor vivo pode aparecer na sua banca, né? Claro, se for alguém acessível, óbvio. Ou então o autor pode mudar de opinião. Por exemplo, o Kelsen. O Kelsen é o pai do positivismo jurídico contemporâneo e mudou de ideia no final da vida sobre o juspositivismo. Inclusive, o final do livro dele foi reescrito de tal maneira que ele reviu ali os excessos do juspositivismo à luz do que havia acontecido na Segunda Guerra Mundial, quando, sinteticamente, muitos alegavam em sua defesa no Tribunal de Nuremberg, né, os criminosos nazistas, que não tinham feito nada além de obedecer à lei. Era uma defesa, uma perspectiva estritamente juspositivista. Eu fiz o que eu fiz porque a lei assim determinava. E aí o próprio Kelsen se viu na necessidade de rever essa sua perspectiva juspositivista extremada, né? Daí ele reviu a teoria pura do direito e no finalzinho lá ele coloca uma inflexão justnaturalista. Vocês estão estudando, imagino, o Kelsen, a teoria pura do direito, né, em ED. Se não me engano, está na bibliografia de vocês. Mas é isso, o Kelsen, mesmo Kelsen reviu a sua posição. Letícia, professor, a tratar da descriminalização do aborto é um tema
da moda atualmente? Não sei dizer, Letícia. Não sei dizer. Para mim, eu, mesmo porque não tenho muita afinidade com matemática, nunca fui chamado para uma banca nesse tema. Teria que perguntar para quem é da área, viu? Da área de família, da área de direito penal, para saber. E autores, né? Autores falecidos ou desconhecidos, também uma função social do pesquisador trazer à luz bons autores ainda não canônicos, dar a conhecer. Imagina, Letícia. Eu acho que é isso. O tema não precisa ser definitivo, né, para todo sempre. Mudar o tema conforme a pesquisa se aprofunda, com o aval do orientador, claro, né? Se no caso do TCC. O tema deve ser escolhido pelo acadêmico, a seu direito e sua responsabilidade. E a escolha deve ser acompanhada pelo orientador. Aqui é a observação para o TCC, tá, gente? Não é para o caso da nossa pesquisa aqui, agora. E eu deixei um texto para vocês lerem, que de novo não vai dar tempo da gente ler, mas fica aí a recomendação, a escolha do tema. Está dentro dessa obra, Pesquisa Jurídica Sem Mistério, que eu disponibilizei em PDF para vocês, está lá no Teams. É isso. Fazer a chamada, então. Alguma dúvida mais? Tudo certo até aí? Eu tenho só uma dúvida, professor. Pode falar. Para a gente, por exemplo, que muitas vezes usa livros em PDF e nas citações tem que pôr página, né? E não raro, a página do PDF difere da página no livro físico, o conteúdo. Na bibliografia a gente tem que pôr, então, a bibliografia do livro mesmo, ou a gente tem que pôr o link onde conseguir o PDF? No caso, em se tratando de um trabalho para ser apresentado a uma revista padrão Qualis, ou um TCC, ou um trabalho de mestrado, eu diria que você deveria consultar o livro físico. Se você tem certeza que corresponde à edição PDF com o livro físico, então você faz ali todo o trabalho e depois você vai procurar as páginas correspondentes do livro físico. Isso para um trabalho nível Qualis, né? Um artigo que vai ser publicado numa revista de renome. Agora, num trabalho que não tem essa pretensão, você pode utilizar o PDF e colocar na referência bibliográfica edição PDF. Ou edição em PDF, perdão. Edição em PDF. Já aconteceu também de a edição para Kindle variar nas páginas, né? Já me trouxeram esse problema. E aí a solução, isso não é dado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, não é dado, então a gente encontrou uma solução que é colocar a edição Kindle. Foi uma solução que encontramos aí e foi aceito, né, pela revista. E não se enganem, quando vai para uma revista padrão Qualis, tudo isso passa no filtro, tudo isso é motivo para aprovação ou não do artigo. Ok? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Vamos à chamada. Abraão. Presente. Ágata. Presente. Alessandra. Presente. Aline. Presente. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Ana Terra. Presente. Ana Aline. Beatriz. Bianca. Presente. Bruna. Presente. Camila. Presente. Carlos. Opa, tô vendo que a Analine e a Beatriz estão presentes. Ok, presença para ambas. Daniele. Presente. Henrique. Presente. Eric. Presente. Felipe. Presente, professor. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente.
João. Presente. Calil. Presente. Letícia. Presente. Lucas. Luiz. Presente, professor. Marcela. Maria Presente, Eduarda. professor. Opa, ok, Marcela. Maria Presente. Eduarda. Certo. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Najib. Presente. Natália. Presente. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Paulo. Presente, professor. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Presente, prof. Ives. Ives? Ives não? Ok. Ah, tá aí, Ives, perdão. Agora eu li. É isso aí então, gente. Obrigado, encerramos por aqui. Até semana que vem para quem não vai ter a próxima aula e até daqui a pouco para os demais.